noite, pessoal. Tá começando mais o Extremo Cast, podcast para falar sobre política e outras drogas. Como pode, né? Um país tão rico, tão maravilhoso, tão abandonado na educação, tão abandonado na saúde, e as pessoas continuam polarizando aquilo que não deveriam, né? Pois é, quando a gente fala de política, o contexto atual, principalmente voltado para as eleições desse ano, engraçado é que tá todo mundo ganhando, né? Com certeza. Todo mundo tá no topo, todo mundo tá virando. E quando a gente fala de outras drogas, é que parece que as coisas estão voltando para 2018, porque a forma como as pessoas estão discutindo política no Bolsão tá assustador, cara. Eu, Michel Rodrigues. E eu, Will Ferreira. E hoje, infelizmente, nós não temos a presença de Fábio Reis, que foi fazer uma lavagem, né? O bichinho, coitado, ficou entupido a semana inteira e pro Dia das Mães ele quer aproveitar. Vai voltar um pouquinho. Ele vai voltar um pouquinho mais enxuto. Com certeza. Brincadeiras à parte, Fábio, a gente te ama, tá? Mas a gente não vai deixar de te lascar nos episódios. Vamos fazer mais, na verdade. E hoje a gente tem uma convidada ilustre, né? Mais um dos seletos convidados que a gente tem. E eu vou falar aqui o currículo dela, então vocês, assim como eu, vão ficar impressionados. Ela é mãe, moradora do Campo Limpo, graduada em Comunicação Social, jornalismo pela Universidade de Santo Amaro Unisa, intérprete de Libras, que isso é muito raro para mim, educadora popular e cofundadora da produtora de jornalismo de Quebrada, Periferia em Movimento, co-idealizadora... Tudo bom? Oi, tudo bem? Co-idealizadora da Rede de Jornalismo das Periferias e do Fórum de Comunicação e Territórios integrante da Escola Feminista, agora Abya Yala. Isso, Abya Ayla. A gente vai falar hoje com a Aline Rodrigues. Faltou uma coisa nesse currículo. O que faltou? Que ela é maravilhosa. Que ela é incrível, sabe? Isso faltou nesse currículo. Nossa, a gente agradece demais você estar aqui, Aline. A Aline, eu já tentei trazer ela para as coisas aqui faz tempo. Faz tempo que eu quero conversar com ela mais pra gente poder bater um papo. Eu tô muito feliz que, apesar de estar acontecendo ainda de forma virtual, mas que a gente conseguiu, né, estar aqui para bater esse papo. Eu sei que vai ser mais uma vez uma virada de chave aí para muita gente que vai acompanhar esse episódio. Então a gente já começa agradecendo demais, Aline, você tá aqui, de verdade. Eu que agradeço. Eu também tô feliz de ter dado certo, Will. Realmente, a gente tem tentado, né, uma prosa formal, né? Porque na informalidade a gente troca umas figurinhas já faz um tempo. Isso. É muito massa essa oportunidade, né, de a gente trocar essa ideia. Ainda vamos jogar videogame juntos, inclusive, né? Sim. Entre as pendências. Não, mas eu aposto que só não aconteceu tudo isso por causa de uma desculpinha esfarrapada que inventaram, que é a pandemia, foi, né? Foi uma desculpinha esfarrapada que inventaram. Só pra atrasar esse encontro aí, mas a gente vai burlando, né? Como a gente aprende desde cedo que se não tem um caminho feito, a gente faz, né? Se não tem o melhor jeito de fazer, a gente cria junto, enfim, vai criando as alternativas. E cá estamos, né? É verdade. Mas fala um pouco mais de você, para além disso, assim, dos seus processos. Como se construiu tudo isso, né? No seu processo, a história de vida de quem tá construindo na Quebrada, acho que ela é tão importante, às vezes, mais do que o próprio currículo, né? Com certeza. Então, fale aí como que foi, né? Como que foi sua trajetória para chegar aí, né? Com tanta coisa. Ai, puxa, sempre que pedem mini bio, né? É um dilema, assim, eu nunca tenho certeiro, assim, eu tiro uma coisa, coloco outra, eu falo, será que é isso? Aí passei pra vocês, eu falo, mas não sei se é bem isso que eles queriam. Eu passo por isso também, sabia? O mais importante é que você não colocou nada de Harvard, porque aí fica meio suspeito, viu? Não forço na mentira pra não, né? Para as pessoas acreditarem. Então faz de conta que eu sou tudo isso aí que você leu.
Nossa, mas eu passo muito por isso também. Quando me pedem, eu falo, tá, o que faz sentido? Será que faz sentido deixar isso aqui? Ah, mas acho que talvez não. Aí, às vezes eu falo, vou mandar um que já tá pronto. Aí você fala, mas esse que tá pronto não tem isso aqui, que faz sentido pra essa próxima. Eu fico num puto dilema também na hora de decidir o que mandar. Ai, gente, é dramático. E até pouco tempo eu não tinha, inclusive, a foto, né? Porque daí um dilema é a mini bio e outro dilema é a foto. E eu nunca fui muito boa de ter boas fotos, de tirar selfie, eu sou péssima, inclusive. Pelo menos acho, né? Eu me julgo assim. E então também é um outro drama a escolha de foto. E há pouquíssimo tempo eu renovei minhas fotos. A foto que eu usava em tudo quanto é canto, mandava pra tudo quanto é gente, é uma foto que minha irmã tirou, né? Ela trabalha, ela é fotógrafa e tal. E agora, recentemente, eu renovei, né? As possibilidades de foto, enfim. Mas aí tudo isso para dizer, já começar um pouco a contar de mim, né? Porque eu trabalho com comunicação já há muito tempo. Mas isso não quer dizer que eu sempre fui essa pessoa, né? De frente das câmeras, de ter desenvoltura, de muitas amizades, de quem chegava no lugar já chegando, né? Chegando, marcando presença. Foi muito aos poucos mesmo, né? Que eu fui me fortalecendo nesse lugar. Na infância eu era aquela menina, né? Insegura, reservada. Sim. Ainda sou um pouco dessa reservada, mas muito na minha, assim, né? Insegura mesmo, assim, de si. Então não era uma pessoa que eu gostava muito dessa evidência, né? Disposição e falar na frente lá, né, na escola, tal, apresentação e tal. Mas, curiosamente, algo caminhava assim, né, para me dizer que era para eu experimentar viver da comunicação, porque mesmo reservada, mesmo muito na minha sempre, me achando muito tímida, né, eu acabei sendo oradora, né, na escola. No ensino médio eu fui oradora. Na faculdade eu fui oradora também. Já observavam em mim, assim, que tinha alguma coisa da comunicação interessante. Eu fazendo uma análise, né, assim, hoje eu penso nisso. Mas eu ali dessa época não avaliava isso não, assim, não concordava muito. Mas é interessante, né, porque as pessoas encontraram alguma coisa, talvez porque você não falava muito, era mais reservada, mas quando falava, conseguia, de alguma forma, construir de um jeito que chamava a atenção das pessoas. Isso também conta bastante, né? E é isso, assim, hoje eu digo mesmo, assim, né, que bom que foi esse caminho, né, que a vida, ora foi escolhendo, ora fui eu, e ora algo me levou a isso, né. Mas eu gosto muito do que eu faço, acredito muito no que eu faço, né? Acredito muito na comunicação, principalmente trabalho com jornalismo, mas eu acredito na comunicação de uma forma mais ampla, né? No poder da comunicação para mudança, para autoconhecimento, para muita coisa boa, assim. Mas também, infelizmente, para muita coisa ruim, né? Dependendo da intenção também tem muito poder, né? É uma ferramenta muito forte, né? Infelizmente, para as coisas negativas é o que mais se destaca, né? A gente vê, por exemplo, um absurdo que foi a questão do morador em situação de rua com a mulher do personal trainer. O cara tá sendo exaltado, aí quando você vai ver o currículo do cara, o cara é totalmente errado, ele tá ali numa situação que ele não... que é só para fugir dos problemas do passado dele. Eu já disse e repito que pra mim essa é uma história bizarra. Não por conta exatamente do que aconteceu, mas pelo que foi transformado. Transformaram isso numa coisa que, nossa, pra mim assim, é absurdo o ibope que isso ganhou. Então, mas é isso, né? A comunicação é isso. Se ela for bem feita, coisas desse tipo não deveriam ser exaltadas, né? Mas quando é feita por um lado, né, publicitário da coisa... Sim, ela é isso, uma ferramenta muito forte, né? Aliás, eu acho que é a mais forte, assim, porque é o que nos aproxima, o que nos liga mesmo. Eu acho até que, para nós, isso se tornar uma ferramenta foi um processo que levou um tempo, assim, né? Porque a elite já usava essa ferramenta para fazer, né, tipo, manipular a massa, né? E a gente começar a olhar para isso e construir isso de uma outra forma levou um tempo aí. E aliás, isso já puxa um outro ponto, porque ali
hoje você trabalhando com comunicação, você olha justamente para isso, né? Como que isso acontece e como que essa ferramenta ela pode ser potente dentro das periferias, né? E aí, fala um pouco pra gente. Eu já enalteci a Periferia em Movimento aqui. Eu não acho que incontáveis vezes. Já citei você, já citei o Thiago, já citei a Periferia em Movimento como um todo, porque pela importância mesmo do trabalho, pela importância da discussão, pela possibilidade de educação que a gente tem através da Periferia em Movimento. E como que você chegou nesse ponto e qual foi o desafio de começar a trabalhar com isso? Porque a gente sabe também que vem muita porrada, né? Demais da conta. Mas, nossa, essa coisa que vocês estavam falando da comunicação, mas eu vou responder o que você perguntou, assim. Mas, no fim das contas, nunca nos contaram quanto a gente tinha tanta força de comunicação. E é aí que é a questão. E aí também tem a ver com comunicação. Não nos informaram isso. Mas já existia, sempre existiu um poder de comunicação, de registro de memória, né? Só que nunca nos contaram isso, né? Nunca valorizaram isso. Pelo contrário, exercitaram para que a gente, né, nunca se percebesse capaz de nada, né? E aí, a gente, pensando em específico o jornalismo, né? Eu, na Universidade de Santo Amaro, né? Como foi disse, onde eu me formei, jornalista, eu encontrei, né, meu colega de sala, e depois amigo, Tiago Borges, a Sueli dos Reis Carneiro, a gente, naquela missão de TCC, né, temido TCC, cada um tinha uma intenção ali, né, do que queria retratar, registrar, pesquisar no seu TCC. E a gente foi conectando uma coisa com a outra, né? Sempre, assim, circulei muito em espaços, né, em ações sociais, né? Sou de formação católica, estudei em colégio católico, e aí tinha aquela coisa da caridade, que hoje não é o meu lugar, né? Começou por aí, né? Esse entendimento de ajudar ao próximo, de observar o próximo, de reconhecer o próximo ali, né? Enxergar. E aí, curiosamente, Thiago e Sueli também, né? Então, vieram da católica e tal. E aí eu gostaria muito de registrar no meu TCC os impactos de alguma instituição que atuava na periferia. Essa era a minha intenção. O Thiago queria falar do Grajaú, né, de alguma forma. E aí a Sueli queria falar de uma iniciativa de movimento social no Grajaú. Aí, mais sintonia impossível, a gente se juntou, né, fizemos a nossa primeira pesquisa juntos. E em como a gente olhava, né, estudava o jornalismo ali, os teóricos e os exemplos de sucesso, as melhores mídias, os melhores jornalistas, eram todas pessoas muito diferentes da gente, que vivenciaram coisas muito, muito diferentes da gente. E o que a gente via registrado nessas mídias era algo muito distante do que a gente via dos nossos territórios. Os nossos territórios eram resumidos a lugares violentos, né? Lugares de escassez, lugares de pessoas carentes, né? Esse termo também a gente abomina, a gente desde sempre fala sobre ele, né? Quanto ele é grave, né? Então a gente surge nesse lugar de fazer um jornalismo diferente, que nos humanize, né? Uma vez o Thiago consolidou numa frase, assim, e é algo que a gente adotou, né? Que a nossa força é essa: se nos desumanizam, a gente radicaliza na humanização. É o que a gente se propõe na Periferia em Movimento. E a gente põe a gente no centro da discussão, no centro dos saberes, né? No centro das pautas, é um movimento contrário. Eu estava fazendo uma análise até pro assunto de hoje, em cima de um filme que eu assisti, que é inclusive a indicação que eu tenho para hoje, né? Que é A Menina que Roubava Livros. E a analogia que eu fiz foi o quê? A gente sabe que a mídia nazista na época foi uma mídia que soube muito aproveitar a comunicação para colocar as informações, até o ponto de falar que a história estava errada, e aí você vê a queima dos livros, e que aqueles que reportavam de maneira diferente, aí no caso aqueles que eram fiéis ao que estava acontecendo de fato no nazismo, eles eram perseguidos. Então, assim, essa propagação, ela realmente é estratégica, ela vem de muito tempo.
é desqualificar a periferia, tanto na grande mídia, e aí depois desqualificar a comunicação da periferia como mídia, né? Para falar, ó, a gente está propagando. E agora, né, nesses últimos 4 anos, a gente vê isso. Professor de história tá errado. Nossa, bombardeados o tempo todo. Constantemente. Então é isso. O desgaste, ele já vem lá de trás. E quando a gente começa a tomar conta de determinados espaços, aí é aquilo que você falou, a gente tem que radicalizar para permanecer nesses espaços. Essa coisa que você falou, né, que vocês falaram do não reconhecimento, e é tudo uma estratégia mesmo para se manter como as coisas estão, né, o status quo, assim, né, desvalorizar. E aí a minha crença né, que uma ação de desvalorização é, no fundo, um medo. Perfeito. Porque homogeneizam a periferia, nos colocam como tudo a mesma coisa, como estratégia mesmo, né? Pra gente não perceber que cada um tem uma força complementar e, quando a gente junta, a gente faz a mudança, assim, né? E, inclusive, é também central na Periferia em Movimento o registro da mobilização social, né? Quando as pessoas se juntam para resolver alguma questão, algum problema. A gente sempre fala que a gente não cobre o buraco na rua. E quando, né, surge um buraco na rua e o pessoal não está conseguindo passar, assim, a gente não vai cobrir, até, né, não é o nosso foco. Mas quando a população, faz mó cota que esse buraco tá aqui e o pessoal tá tendo que desviar, é só uma hora o carro vai, outra hora volta, assim, não dá pra passar tudo de uma vez porque tem um buraco. O pessoal mobiliza, aí sim a gente vai registrar. É essa força de mobilização, né? E, curiosamente, o nosso nome diz muito isso, né? Periferia em Movimento. É esse movimento pulsante, né? O tempo todo da quebrada, né? E essa coisa do desafio, né? Porque a gente tem agora, vai fazer 13 anos. E nem sempre a gente, pela quebrada, foi reconhecido, inclusive, também. Né? Ah, não. A família, gente. Sabe quando é que minha família começou a entender o que eu fazia? Quando, uma vez, eu fui entrevistada pela Globo, numa oficina, vendo no Céu Paz. Tá parecendo a gente. Nós estamos passando por isso nesse exato momento. O Extremo Cash apareceu na Globo, as pessoas estão valorizando super. A gente já tem 1 ano que a gente tá fazendo podcast. E o povo acha que a gente tá brincando. E vocês veem, olha só como essa mídia tem o poder tem a habilidade de comunicar, né? É isso, assim, é um padrão estabelecido em que as pessoas estão acostumadas a acessar essa informação, né? E então elas acessam às vezes a Periferia em Movimento ou nem acessam ainda, né? Mas a Globo tá ali no dia a dia, ela conseguiu entrar na rotina das pessoas. Sim. Né? E a Globo e outras tantas que acabam sendo uma reprodução de intenção ali, né? Muito, muito semelhante. E é muito doido a gente disputar esse imaginário. Agora, uma conquista incrível assim, que a gente teve agora, por exemplo, é inclusive sair da internet. Agora não, né? A gente vem no movimento de online e offline desde sempre, né? Mas, na minha opinião, é muito simbólico, porque a gente está agora com telas, totens nos comércios da periferia, disputando com o Datena na TV, sabe? Então, ao mesmo tempo que ele está numa TVzinha lá, se pá, o nosso conteúdo está no mesmo espaço. Está no mercadinho, está no açougue, sabe? Está no material de construção, que as pessoas, que está no caminho das pessoas, né? Então, isso é muito simbólico, porque essa disputa, porque tem lugares que a gente vai para conversa, mas tem lugares que a gente tem que ir para disputa mesmo, assim, né? Para queda de braço. Então, com o Datena eu não quero um quadro no Datena da Periferia em Movimento. Eu quero que as pessoas parem de dar ibope para ele e olhem os nossos totens, sabe? Recebam o nosso conteúdo no Zap, né? Então acho que tem esse lugar assim muito difícil, porque tem pessoas que são mal intencionadas e sabem o que a gente está fazendo, sabem da nossa força e desvaloriza de propósito, mas tem pessoas que estão num universo tão diferente da gente que realmente não entendem o que a gente faz é jornalismo. E a gente já entrou em brigas muito grandes, assim. Hoje, na Periferia em Movimento, eu sou a pessoa que circula para dialogar com diferentes públicos, né, que se relacionam com a gente. E aí, apoiadores, e aí pessoas que acessam, que
já ouviu falar da gente, chama a gente para a universidade, sabe? Então, diferentes públicos, assim. E escolas, então, bem variado, né? E é muito louco, assim, como tem gente que é o tal do bugar, né? Buga, assim, num saco que a gente faz, né? É jornalismo porque saiu do padrão. E quando sai do padrão, a pessoa se perde, né? E como realmente. eu queria fazer jornalismo? Como assim? Mas eles não eram homogêneos e eram só aquilo lá, aquele padrão que me ensinaram? Ô, Aline, agora numa virada, ainda continuando em comunicação, você é intérprete de Libras, né? E a gente falando sobre comunicação, às vezes eu fico pensando o quanto é louco, o quanto esse debate ele ainda é novo. É uma coisa pra mim um pouco absurda, assim, né? Necessário desde sempre, mas novo enquanto debate, assim. E eu queria saber como que foi esse processo, e você estando nesse processo, porque como alcançar todos e todes, né? Pensando aí que já somos marcados por tantas opressões, né? Então a gente pensa que não pode estar no online, só no online, porque tem pessoas que não têm. Essa é a realidade. Né? Como também a gente precisa que as pessoas que necessitam de outras ferramentas para que também tenham, para que também recebam, para que a informação também chegue. Libras é essencial. E, por exemplo, eu me formei, né, e nas 2 faculdades tem lá Libras, mas a gente não aprende nada. É simplesmente tem que ter, viu? Tem que ter. Tem que estar lá registrado que você fez essa matéria, porque a gente precisa mostrar que a gente se importa com isso. Mas a gente sabe que a realidade não é essa no contexto do dia a dia, né? E você enquanto intérprete de Libras, aliás, o trampo que a Periferia em Movimento faz também voltada para isso, sempre ali tem presente intérprete de Libras, e isso é uma bosta dizer isso. Eu espero que todo mundo que está aí do outro lado entenda. Mas é uma bosta dizer que a gente se admira de ter um intérprete de Libras nesses processos, sabe? Não era pra gente se admirar, era pra ser algo que era pra ser comum, né? Então, como que é isso, assim, como que foi isso, e como está sendo, né? Sim. Bom, me aproximar da Libras tem a ver com gostar de comunicação e pensar uma comunicação que seja cada vez para mais pessoas, né? Então, eu já estudo Libras há mais de 6 anos, né? Atualmente, eu não estou fazendo, né, trabalhos de intérprete, mas estudo já há muitos anos, sou ali, né, na medida do possível, militante mesmo, né, da comunidade surda. E trouxe, não à toa, né? Trouxe isso para a Periferia em Movimento, fiz aí essa, né? Mano, precisa. Se alguém esqueceu, eu tô lembrando aqui de novo. Vou dar até um furo de reportagem para vocês. Olha, né? exclusiva, Michel. Paga. A exclusiva. Hoje foi dia de muita emoção para mim, porque a gente conseguiu colocar no nosso site aquele bonequinho que faz as Libras, né? E que identifica o texto e traduz para Libras. Mas também para pessoas que têm dificuldade de visão e que você põe ali um contraste ou amplia, né, a letra. Então tá lá no site, hoje foi colocado, né? E a gente ainda vai falar mais sobre isso. Até falei, isso aqui precisa de um editorial, hein? Vamos falar sobre isso. Nossa, eu espero que todo mundo corra lá pro site da Periferia em Movimento. Vamos lá, vamos compartilhar, aliás, para servir como exemplo para outras iniciativas como essa. Sim, e eu acho que é isso, né? Toda luta ela é mais lenta do que a gente gostaria. A gente tem pressa, a gente tem urgência, né? Mas é comemorar cada passo. E aquele negócio de, chegou até aqui, também não vamos voltar mais não, agora tem que ir para frente, né? E pensar a comunidade surda na sociedade é muito recente. A comunidade surda tem a Libras oficializada em 2002. Então é muito recente, né? Eu sei que tem gente que nasceu em 2000, né? Que tá ouvindo a gente. Sim, tem. Eu tenho 37 anos, né? Assim, quando eu nasci, não tinha oficializado, enfim. E olha o quanto isso é grave, né?
milhares de pessoas brasileiras que não escutam ou têm baixa audição, não tinham uma língua oficializada, uma forma de se comunicar adequada, né? E que consequência é essa? São pessoas que não foram para a escola até às vezes, a adolescência, foram mantidas em casa, escondidas. Agora você pensa, uma pessoa que não tem nenhuma, por não ouvir, não consegue aprender o português. Sim, é possível aprender o português sem ouvir, mas eu preciso de um suporte de fono. Imagina como é que é a facilidade de ter uma fono contínua na sua vida. Pode chegar ao português. Assim como os indígenas, né, foram ditos como sem alma, porque não sabiam se comunicar, os camaradas que chegaram aqui, né? Os surdos também foram tidos assim, que não tinha, né, humanidade. A gente falou de desumanizar aqui, né? Outros grupos da sociedade também são desumanizados em diferentes lugares, né? E aí o surdo, por não conseguir né, verbalizar ali, falar, se comunicar por meio da fala, de forma fluente, não tem raciocínio, não tem, né, o pensar. Mas a questão não é nem a fala em si, é a audição, né? Tanto que os surdos desenvolvem muito bem a fala, inclusive. Muitos acessam primeiro a oralidade, que a gente fala oralidade, para depois conhecer a Libras. Assim, não sei se estou indo para um outro lugar, mas para dizer que quando eu descobri sobre Libras, né, eu me fui estudei numa escola em Santo Amaro, mas ainda é muito raro os lugares para estudar. Eu fui fazer minha pós no Tatuapé, porque não tinha, né, mais perto. Agora tem nos cursos em geral, né? Tem a disciplina de 6 meses, que é como você falou, é daquele jeito, né? Mas é aquele avanço, né? Mas ainda é muito difícil, é muito raro, assim, se ter. E logo se tem poucas pessoas trabalhando com a interpretação, né? E por mais que você tenha leis que pedem para que os lugares sejam acessíveis, ainda é um processo longo para se garantir isso, né? Minhas primeiras interpretações, né, trabalho de intérprete foi na quebrada, assim, né? Fiz outras coisas fora, assim, muito pouco, mas principalmente o que eu fiz foi na quebrada, assim. E então eu acho que é esse movimento de novo da comunicação, né? Você falar sobre o assunto ali, você contar ali para as pessoas sobre o assunto, já desencadeia várias possibilidades, né? De outra pessoa que te chama, aí eu não posso, eu indico outra pessoa, e aí começa a fortalecer outras pessoas para fazer esse trampo, né? Ampliando, né? Em rede também. Ampliando em rede, porque acho que a gente fala muito pouco sobre o apagamento dessas pessoas e da violência capacitista, né? Durante muito tempo ficou ali muito, muito tímido, mas acontecendo, né? Esse apagamento, essa violência toda. Eu sabia da importância, mas eu fui estudar capacitismo, tipo, muito tempo depois. Muito tempo. Falei, não, a gente precisa olhar e entender que também existe do mesmo que a gente fala da questão racial, da questão de gênero, existe uma violência capacitista que persegue, que apaga, que colocou essas pessoas num limbo na história, que perseguiu assim como perseguiram outros grupos, como você falou, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso, e quando a gente começa, às vezes só pela vontade, né? Ou de estar ali e saber, caramba, tem uma pessoa aqui que está olhando, tem um grupo que está olhando para isso, vai te fazer buscar entender uma série de outras coisas que também não vai estar nesses outros espaços, né? Muito bom isso. Então é isso, é preciso que os ouvintes estejam atentos aí para possibilitar cada vez mais a informação para as pessoas surdas. E aí também vamos pensar nas pessoas cegas, né? Estão aplicando cada vez mais a autodescrição no começo das conversas. Tem um movimento forte aí, né? Eu sempre fico com dó do intérprete do Bolsonaro. Eu não sei como aquele cara consegue trabalhar, de verdade. Não, gente, na boa. Não é só de jornalismo, não é só da comunicação de Libras que a nossa convidada trabalha, né? A gente tá falando também que ela é uma escritora. Sim, agora a comunicação com as crianças, né? É uma outra vertente.
É outro patamar. Nosso convidado é outro patamar, né? É outra coisa. Não, eu não tenho nem outro roupa nível. pra receber essas Não. pessoas, cara. Não tenho. Meu guarda-roupa é limitado, não tenho. E aí, como que tá esse processo, né? Do livro? O nome do livro é meio sei lá o quê. Mas agora eu quero entender essa construção. Como assim meio sei lá o quê? Aí eu quero aproveitar e eu vou jogar uma outra pergunta aqui, porque desde que eu comecei a ver ali as primeiras movimentações, como que foi e como tá sendo o processo da Helena, né, nessa construção do livro? Isso eu também quero saber. Massa. Sabe que minha irmã, ela fez as fotos, né? Falei que ela renovou minhas fotos e tal. E aí ela fez um post, porque ela, né, tem um perfil dela, trampa com isso, e ela fez um post com minhas fotos com a Helena, né? E ela falou um pouco sobre a minha pessoa e tal, e uma das coisas que ela falou é sobre essa criança interna, né, que eu tenho, assim, e que eu cultivo, mantenho viva, né? Então eu acho que é a partir desse lugar, assim, que vem o querer escrever para crianças, assim. Eu sempre fui a que trocou muita ideia e troca muita ideia com as crianças. Eu sempre estou na disposição para brincar, para conversar, para ver o que elas pensam sobre a situação, né, que a gente está, para rir, para tirar um sorriso, assim, e para trocar sorriso, né, que eu me divirto muito. Então, antes de ter Helena, eu já tinha essa vontade de escrever para criança. Eu sonhava, escrever um livro para criança. Mas não tinha um tema exato ainda. Me vinha muito a oportunidade de registro da memória, principalmente da minha mãe, que eu perdi muito cedo, né? Com 13 anos. Então, alguma coisa de registro, enfim, me vinha essa vontade nas reflexões de querer ser mãe e ter registro, né, dessa referência de maternidade, tá? Então, tinha essa vontade nesse lugar. E aí, quando eu tive a Helena, aí só reforçou a vontade, né? Porque ela desde pequenininha, a gente apresenta para ela livros, gibis, né? Conta história, né? Usa oralidade, assim, para contar coisas para ela. E hoje, todo dia antes de dormir, a gente lê um livro para ela. E nessa rotina, eu me aproximei de todas as possibilidades, né? De literatura infantil. E fui aprimorando, refletindo mais e sendo atravessada por essa escrita, né, por essa ilustração, porque também o livro infantil, assim, uma parte, 50% texto, 50% ilustração, assim, né? A ilustração faz essa acolhida, assim, da criança em envolvimento, né? E aí, para daí eu chegar nesse lugar, assim, mas fui adiando, não, mas será que eu consigo? Será que eu vou chegar numa história legal? Será que, né, faz sentido? Será que as pessoas vão gostar? Aquela dona impostora, né? Impostora que leva a gente lá pro adiamento dos sonhos todos, né? E tinha a ver também com um projeto muito, assim, né, meu, algo que eu ia ter que arriscar sozinha, né? Mas aí um dia veio a situação, né, de escrever o texto. Posso contar rapidinho? Não, fica à vontade, é isso que a gente quer saber, aliás. É o título do livro, inclusive. Bom, uma amiga querida que vocês conhecem, pelo menos sei que o Yossin, a Elânia Francisca, né? A gente tinha uma reunião e aí ela mandou um áudio e, entre outras coisas, ela falou que tava meio, não sei, tô meio assim, sei lá, tal, né? E é alguém que eu gosto muito, assim, né? Que eu tenho grande preocupação, cuidado, carinho, assim. Então me atravessou quando ela disse que não tava bem e a gente não conseguiu fazer a reunião. Naquele mesmo dia eu quis escrever, que aí a escrita ajuda muitas vezes para elaborar algumas coisas. E aí me veio essa vontade de escrever sobre o que ela disse que estava sentindo. E foi no mesmo dia que eu sentei e escrevi a primeira versão do livro. Já com o título, inclusive. Meio sei lá o quê. Mas já faz aí, acho que quase 2 anos que eu escrevi. Foi o começo da pandemia. É isso que eu ia perguntar, se foi durante a pandemia. Pois foi. Uma reunião online, nossa. E aí eu vou descobrindo, né, que entre escrever um texto e publicar um livro é um caminho, né, de muitos detalhes, de muita dedicação.
Então eu fui aos poucos, aí me aproximei, né? Já conhecia a ilustradora que é a Zerlô, ela é grafiteira, e aí nunca tinha ilustrado um livro infantil, mas eu pensei nela, assim, por gostar do trabalho dela, e aí ela topou, aí a gente começou a se falar, e aí pensar, imagina, e esse trecho, o que você imagina, né? E eu dando algumas viajadas, assim, e ela, puxa, não, isso aqui faz sentido, e foi trazendo ideias, até a gente chegar às ilustrações, né, que estão hoje, né, no livro. Depois eu descubro que, eu sou jornalista, as pessoas, né, quem me conhece mais assim, sabe que eu sou jornalista, que eu falo com adulto em geral, falo com os adolescentes num outro lugar, né, mas a minha escrita sempre foi mais para adulto, né, principalmente. Sim. Então, que fé que vão botar no que eu vou falar, assim, né? Tem um livro infantil, assim, como é que eu vou mobilizar as pessoas para quererem um livro meu, né? E eu não fiz essa reflexão sozinha, né? Veio a Judias, que manja muito da comunicação também, de pensar comunicação nas redes, né? E ela trouxe esse lugar ali, você, antes de contar que tem um livro, você precisa falar mais de você. Sim, porque apesar de estar na Periferia em Movimento, o meu perfil, se você olhar antes de eu começar a falar de mim lá, tinha uns 4, 5 posts no Instagram, por exemplo. Então era muito ausente, né, de contar sobre o meu lado pessoal, nunca fui disso, né? Sim. Mas eu entendi que eu precisava contar para as pessoas de onde vinha, que não foi do nada que de repente fiz um livro infantil, né? Brotou o livro, né? Exatamente. Então tinha uma construção natural, assim, né, de longa data, e que chegou a esse momento de eu pensar, né, estruturar uma proposta de livro. Tem alguns livros ali da infância que eu fui resgatando, inclusive, né? Tinha sumido da memória. Mas nesse movimento eu fiz também esse mergulho das minhas referências, né? Dos livros infantis, dos desenhos, mas também de outras coisas que tem a ver com o que eu penso hoje, né? Enfim, né? Isso é muito interessante, porque uma das coisas que eu acho que quando eu vi isso, eu falei, caramba, a gente vai lançar um livro, e é um livro infantil, porque a primeira coisa que você pensa é alguma coisa voltada para comunicação, alguma coisa voltada, e também a importância de entender que, tipo, nós fazemos parte de vários movimentos e trampos, mas nós temos outros processos, né? A Aline está lançando um livro, não é a Periferia em Movimento que está lançando um livro, tá? E isso é muito importante, né? Porque quando eu vi, eu falei, caramba, é a Aline, sabe? Eu conheço tantas potências em tantas coisas e esse trampo e um trampo infantil, nossa, vai chegar num lugar fantástico, incrível, assim, para as crianças. E também porque a gente precisa falar sobre isso, né? A importância da literatura, a importância de ler para as crianças, de que as crianças também participam de todos os debates, que elas também estão vivenciando as mesmas coisas que a gente estamos vivenciando, mas percebendo da forma delas. Então, eu sempre acho que comunicar com as crianças é algo fantástico. Eu ouvi de algumas pessoas essa conexão, né? E é o que eu gosto dos livros. Os livros que eu mais gosto, pensado para as crianças, são os livros que também conversam com os adultos. Uhum. A Helena tem uns livros aqui que eu falo, que bobinho, mas tudo bem, é para criança, sabe? Eu tive que, já algumas vezes eu me peguei nesse lugar, assim, não, mas tudo bem. Pra Helena faz sentido, para ela envolve, para ela, né, tem humor, para mim não. Mas tem os livros, gente, que quando eu vi, assim, já me emocionei, quando eu vi, eu já viajei junto. Então, que essa construção, que eu não tô sozinha, né? Acho que vem a Zerlô com a ilustração, que faz toda a diferença com isso que eu tô dizendo também, de conexão das pessoas com o livro. Não é? Ela manda muito bem, gente. Nossa. E muita sintonia, assim, né? A gente trocou ideia e foi dialogando para pensar, né? O lugar da ilustração, o lugar do texto e tal. As cores. As cores, sim. Muito. E tudo isso faz diferença, né? Nessa aproximação com as crianças, mas também com os adultos. E o meu grande desejo do livro é que tenham boas conversas depois da leitura.
porque o livro pede esse acolhimento, assim, de resgatar no adulto momentos que ele tá meio sei lá o quê, de confusão de sentimento, e que nenhum nome de sentimento serve, para também olhar para a criança e entender que a criança também vive esses momentos, né? Vou citar de novo Elânia, querida, que fala do adultocentrismo, né? A nossa sociedade, a gente fala aqui da sociedade voltada para quem escuta, né? Uhum. A sociedade voltada para quem define, né? As leis, as regras, assim. E também tem a sociedade que define tudo para a criança, né? Uhum. Pode, o que não pode, o que ela está sentindo, o que ela não está sentindo, né? Se ela compreende, se ela não compreende, né? Não tem aquela coisa de o adulto pergunta para a criança, o adulto pergunta para a criança e o outro adulto que responde, ela não gostou. Deixa ela não mim. gosta. Ela não quer. Exatamente, né? Isso acontece muito também com pessoas com deficiência, né? Já adultas, mas ela tem o quê? Ela quer tal coisa? E não dificilmente perguntam para a pessoa, né? Direto. Eu vou sempre relacionando assim com diferentes grupos que a mesmíssima coisa acontece, sentido, né? Mas é verdade. E é isso, as crianças dificilmente são ouvidas nesse lugar, né? Elas são já colocadas facilmente para é birra, tá de pirraça. Mas às vezes ela tá num dia meio sei lá o quê, em que nada tá bom, em que tudo incomoda, né? Mas ela não consegue dizer. Até porque ela ainda tá sintonizando, o que é feliz, o que é triste. Meu, tá na caminhada, né? No começo, assim. A gente não sabe às vezes dizer, não é? Define aí o que é ser feliz. Define aí o que é ser triste. A gente também dá uma bugadinha. E como que tá a Helena nesse processo do livro? Ela já leu? E o que ela achou? Como que foi? É importante fazer isso, né? Com certeza ela deve ser a sua maior crítica nesse momento. Então, e é isso, né? A Aline é mãe da Helena, que é uma coisa que sempre vem marcante ali logo no início de tudo, isso é muito importante. E o quanto a Helena tá fazendo parte desse processo. Muito, muito parte. Bom, é a primeira e única criança que já ouviu a história, né? Começo ao fim. A gente testou, né? A minha cobainha. Faz sentido, de né, ver algum sentido no que está sendo dito. Então, eu já li para ela. E ela acessou todas as ilustrações, né? Conforme a Zerlo foi fazendo e compartilhando, eu mostrava para ela. Sim. Mas tem uma coisa, e aí, bom, na campanha, né, eu fiz o vídeo com ela, e grande dilema também, né, aquela coisa da exposição da criança, enfim, e conversei sempre se ela queria ou não, mas ela super topou. Mas ela tava super à vontade. Realmente. Gente, a gente nem gravou muitas vezes. Pergunta pro Pedro, que fez a captação, a edição. A gente gravou acho 3 vezes, aí o Pedro falou assim, a gente, né, gravou, assistiu, mudou um pouquinho, muda aqui, mas eu errando ali, né, em geral, assim. Mas ela foi, assim, Helena, como é que, né, conta a história, né, do livro, e ela se virou, falando com a mão e tudo, assim, parece eu, inclusive. Falo com a mão o tempo todo. Uma coisa muito importante, a Helena escolheu a capa, assim, porque a gente ia usar uma outra imagem, e aí, falando com a Helena, a gente entendeu que tinha que trocar a capa, né? E então, nossa, que é coisa mais forte do que a capa, né? Ela contribuiu para a mudança da capa, gente. Ia ser outra capa, né? Em algum momento eu conto qual era o desenho, mas o desenho foi para dentro do livro, né? Quando o livro for publicado e as imagens rodarem mais, eu conto qual que era a imagem. Mas olha só que força, assim, muito simbólico ela ter sido responsável pela mudança da capa, entre outras coisas. Esses dias ela falou para mim, mãe, não vejo a hora de ver o seu livro, pra gente ler, não sei o quê, né? Então ela tá super fazendo parte, é a consultora, né, do livro. Porque é isso, se a Helena me disser, nossa, mãe, que feio, né?
Nossa, mãe, nada a ver essa história. Provavelmente eu não estaria aqui falando com você. A energia da Helena é muito importante para mim, inclusive de me fortalecer para publicar, né? Porque esse adiamento dos sonhos, né, que a gente faz, a criança também, a Helena na minha vida é isso, assim, essa força de, né, coragem para mudar, coragem para fazer, coragem para deixar a preguiça de lado. Depois que eu fui mãe, assim, eu dominei essa coisa da preguiça mais, assim, porque é isso, não é só mais por mim, né? Acho que, enfim, muitos aprendizados que dariam um outro papo aqui. E agora, como que as pessoas vão fazer para adquirir o livro, né, diante do processo aí, dessa nova fase, né? E quando que ele chega? Momento Jabá! Bom, eu escolhi um formato que é um desafio, né? Fazer campanha colaborativa, reconhecendo, lógico, que a gente nunca viveu um momento ideal, né? Na sociedade, assim, sempre tem os desafios e pensando a minha rede mesmo, né? De contatos, de pessoas. Mas eu quis fazer de forma colaborativa e arriscar, vendo o que ia dar. Tive um grande apoio, né, de divulgação, de pensar isso também, como eu ia dialogar, contar o livro. E aí a gente conseguiu, né, acho que depois de 38 dias de campanha, que é uma aventura, é muito intenso, de emoções, de ficar dando F5 na campanha do Catarse. Mas aí a gente conseguiu a meta, e é um valor que custeia a impressão, né, a diagramação, o trampo das manas que estão comigo, e registro da obra, né, e acessibilidade, inclusive, né, o livro vai ser acessível em Libras, em audiodescrição, então tudo isso, né, está incluso no valor arrecadado. Então vamos colocar aí dentro de um mês e meio, a gente vai ter o lançamento. Mas antes disso eu vou dizer a data certa, né? Então, em breve a gente vai conseguir dizer, enfim, pensando em vários jeitos do livro chegar nas pessoas, né? Porque a gente sabe que nem sempre a grana é possível, então, para quem puder comprar, para quem não puder, qual vai ser o jeito também, né? Indicar lugares para o livro estar. Quero muitos livros nas bibliotecas comunitárias, nas escolas. Na escola da minha filha, inclusive, já disse que quer eu lá contando a história. Muito legal isso também. A gente pode fechar de você voltar depois do lançamento, porque a gente quer ouvir falar sobre tudo isso depois. Com certeza. Vamos para os nossos quadros? Vamos. Ih, Sérgio! Bateu! Sai daqui! Que foi? O cara... Que é isso? Que espetáculo! Eu vou contar uma história que tem a ver com o lance de perceber de fato as crianças, né? Uma historinha rápida, real. Um dia a Helena estava tomando banho e aí ela gritava lá do banheiro: mãe, a água tá fria, mãe, a água tá fria. E aí eu ia lá e aí eu coloquei a primeira vez de boa, né? Deixa eu ver. Aí coloquei a mão assim no chuveiro. Helena, a água tá quente, né? Imagina. Aí saí, beleza, vou sair do banheiro. Aí daqui a pouco ela, mãe, ainda tá fria. E aí eu colocava a mão lá, não é possível, Helena, isso aqui tá quente. Não, se acostuma, isso não tem como melhorar. E fechava, né, um pouco, né, aquele esquema de fechar no limite pro negócio do barulho. Pra não queimar. E aí fechava e continuava fria pra ela e na minha opinião, tava bom, né? Até que eu indignada, falei, não é possível. E aí eu, ali, tentando entender a temperatura, eu baixei a minha mão, né? Minha mão desceu um pouco mais do que até então onde eu estava checando a água. E aí, quando minha mão chegou perto da cabeça dela, a água realmente não estava boa. Ela não estava mais tão quente. Porque é aquele lance, né? A água sai lá de cima muito quente, mas ela pega uma caminhada, né? E para adulto, chega rápido na cabeça, chega quente. Para minha mão, onde eu coloquei lá no alto, estava chegando quente. Mas até chegar na Helena, a água realmente estava fria.
Então, isso a gente faz o tempo todo, né? Olhar, medir com a nossa régua. Ah, você não tá vendo? Como assim você não tá vendo, filha? Pô, você tá quase 1 metro a mais da criança de altura. Você tá vendo, ela não, né? Então, é isso. De vez em quando, agachar pra ver o que ela tá vendo. Perguntar pra ver se ela entendeu a informação que você fala. Pô, é óbvio. Pra você. Pra criança, é de outro jeito. Chega com a compreensão de mundo que ela tem, né? Essa é a reflexão do dia. Ana Maria Braga, mas... Muito bom. É real. Como o Fábio não está, então vamos chamar a vinheta, né? Vamos fazer as indicações. Só quem é de lá. Minha indicação eu já falei, né? Vai ser o filme... Também tem o livro, né? A Menina que Roubava Livros. Então fica essa indicação aí. Eu tenho 2 indicações e 2 leituras, na verdade. Eu vou indicar uma leitura pensando nisso que a Aline trouxe, principalmente, que é o nosso olhar, principalmente no processo ali em que nós fazemos parte, que é no processo da educação das crianças, né? Então eu vou indicar primeiro Como Educar Crianças Feministas, da Chimamanda. Acho que é muito importante a gente começar a pensar e ter esse olhar também. E vou indicar para as crianças, que eu acho que é o que eu falo que... Em vez de falar livro para as crianças, eu vou falar livro para ler junto, né? Eu vou indicar Amoras, do Emicida, né? Também Emicida aí, quando se aventurou em escrever, trouxe uma possibilidade de ligação, de conhecimento, de autoconhecimento da criança enquanto identidade, diante de um contexto que é o nosso também. E eu acho que ler junto com a criança é isso também que a Aline trouxe. Você aprende tanto porque a criança vai te entregando a forma como ela está recebendo aquela informação, e isso te traz um ar que talvez você não tenha mais. Sabe? Tipo, a vida adulta te tirou e a criança vai te trazendo de volta. Às vezes a gente entrega e deixa a criança lá, né? A gente fala tanto da criança no celular ali o tempo todo. E às vezes é o que eu falo pra maioria das pessoas quando trazem essa questão do celular. Ele fica o tempo todo no celular, Quanto tempo você dedica, por exemplo, pra pegar um livro e vamos ler junto? Vamos conhecer junto essa história. Hoje você lê pra mim, amanhã eu leio pra você. Sabe? É isso, assim. Quanto tempo você também dedica para construir esses espaços juntos para que a companhia da criança não seja o celular, aquela figura que está do outro lado da tela, né? Então, essas são minhas 2 indicações aí, porque acho que são importantes dentro desse contexto. Vai lá, Aline, o que você indica pra nós? Vamos lá. Sei lá o quê. Eu acho que é um livro bom, é o livro do ano. Eu não ia falar do meu livro, não, mas eu ia também falar, acho que assim, mas não só Periferia em Movimento, né, mas um convite para que as pessoas acessem mídias que tenham a proposta de falar de dentro para dentro, a partir das vivências, né, as mídias periféricas, faveladas, ribeirinhas, quilombolas, indígenas. Tem muita mídia sendo criada e mantida com muito desafio, muita dificuldade. Tem um pessoal do coletivo Jovem Tapajônico, no Pará, que distribui a comunicação. Nessa pandemia, distribuiu a informação por meio dos barcos, entregando cartas, porque lá a internet não vai e volta, a internet simplesmente não existe, né, nessas comunidades. Então tem o pessoal da Maré também fazendo comunicação. Tem o pessoal do Fala Roça com jornal impresso no Rio de Janeiro. Então conheçam, né, essas outras comunicações que estão sendo distribuídas nos territórios, que em geral descubram essas mídias e passem a consumir essas versões outras, né, das histórias. Também anotei 2 livros pensados, né, a princípio para as crianças, mas é isso que o Will trouxe, né? Livros para ler junto. Tem um que me inspirou muito, inclusive nessa aproximação de pensar a acessibilidade da comunicação, que é Os Sonhos do Dia, uma publicação de 2011 da Cláudia Werneck, que entre várias coisas que ela faz, ela também é a mãe da Tata Werneck,
mas ela tá muito na linha de frente de pensar acessibilidade, pautar, né, a comunicação acessível. O livro dela foi o primeiro livro infantil no Brasil a seguir todas as regras assim, né, de acessibilidade. Tem libras, audiodescrição, tem animação com legenda, enfim, maravilhoso. E para além de ser acessível, é um livro que fala sobre algo muito importante, que é os sonhos que a gente sonha acordado, né? E a personagem tem essa coisa, poxa, todo dia eu acordo e o meu sonho não tá aqui mais, né? E aí ela começa a sacar que também é importante os sonhos que a gente sonha acordado. Então é um livro, é um combo de lindeza, assim, de importância. E aí tem um livro também da Lupita Nyong'o, né? Eu sempre me atrapalho, não sei se eu falei certo, vocês me corrigem. E a Lupita fez o Soul, né? Que é o livro mais lindo. Vocês já viram? Já. Ele é lindo. Todas as páginas, a capa já é encantadora, né? Que a menina olha, parece estar olhando para você e querendo te cumprimentar, te pegar a mão, assim. E o livro da Lupita fala sobre o racismo, né? A menina que acha que a cor dela não é bonita, né? E traz umas sutilezas, né? De comparar, falar da cor da mãe, que é igual a aurora. E, nossa, quase falei um tempão de cada livro, assim, mas são minhas dicas aí, minhas sugestões. Sempre falo o quanto admiro o seu trabalho, admiro cada vez mais todo o seu corre, muito incrível e realmente isso que o Michel falou. O quanto enriquece para nós, para quem tá ouvindo, ter você aqui falando sobre sua trajetória, sobre o que você tá construindo de novo, porque eu acho que isso que é o legal, né? Você tá fazendo isso agora com o livro, já vem fazendo isso com a Periferia em Movimento, e agora um pouco disso tá aqui no Não Extremo Cast, então... Muito obrigado por essas horas aqui dessa conversa. Gente, muito, muito obrigada pelo convite, pela conversa. Michel, Will. Saio também diferente, sempre de cada conversa é muito bom. Gosto das trocas, né? E aqui acho que é uma troca muito justa aí. Pude também ouvir vocês e aprender. E somos aí o resultado, né? De muita gente que veio antes da gente e que prepararam o terreno, né, que lutaram para a gente estar aqui hoje conversando, para a gente se fortalecer e ter argumentos e ter falas, né, como a gente teve aqui hoje. E seguimos aí também passando adiante, né, até falamos aí das outras gerações que estão vindo aí, que já estão aí marcando muita presença, né, dando a sua contribuição. Um grande beijo, né, e estamos encerrando, né, Michel? Infelizmente. Logo, logo a gente tá junto de novo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não deixem de acessar nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Google Podcast. A gente também vai deixar as mídias da Aline disponíveis na descrição dos nossos episódios. E da Periferia em Movimento, porque se você ainda não acessa... Eu quero foto na minha mesa agora de você acessando lá, acompanhando, porque é nossa, isso, a gente faz parte desse processo. Então vamos lá acompanhar a Periferia em Movimento também, absorver esse outro olhar, isso é importante. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, seus maravilhosos. A Maria Gabriela sempre tenta chegar, né? Um beijo, até a próxima. Tchau. Eu sou o Cordeirinho, Jesus é meu pastor. Eu sou o Senhor bendito, no Cristo me salvou. É mentira da barata, ela tem uma perna só.